trombetas. Trombetas são uma aventura para nível médio, tá? A ideia aqui é que o cenário seja um Fazer antes do cenário Enem. com um componente, exatamente, um componente fortemente religioso. O ideal, e aí eu estou usando o panteão do D&D, é que seja um cenário, um local, uma região, em que um dos principais cultos seja o de Foltus. Foltus, que é o deus dos paladinos por excelência, o deus da luz e da lei. Comum que os discípulos e seguidores de Foltus, inclusive, falem sobre o único caminho verdadeiro, que é como se fosse as diretrizes religiosas que não são oficialmente reconhecidas, mas é a ideia de que você não pode ter nenhum tipo de desvio do seu caminho que não seja retidão absoluta. Então você tem que ser muito, muito rígido em relação ao que você faz a partir dos livros sagrados, o que faz com que questões como dúvidas, misericórdia, pensar um pouquinho se talvez não seja hora. Não, tudo isso não é bons atributos religiosos, você ter dó não é um bom atributo. Isso é uma fraqueza. O que faz com que os templários e os inquisidores de Foltos estejam entre os mais inflexíveis e rígidos, e mais, por conta disso, violentos ao lidar com quem eles consideram infiéis. Então você está dentro de um contexto, e Foltos é um deus bom, originalmente. Né? E aí, qual que é a ideia? É que existe, e essa informação o grupo pode ter, apesar dela ser secreta para a maior parte das pessoas, eles podem começar o plot obtendo essa informação. Existe uma profecia que foi feita há séculos, ou às vezes até mais, em décadas, séculos, sei lá, milênios. Foi feita e que a igreja guarda, com muito cuidado, escondido, de que um integrante de um grupo populacional da região minoritário, e aí você vai decidir qual vai ser responsável por trazer uma grande tragédia. Uma coisa meio assim, vai haver um anticristo, vai haver a criatura que vai trazer o Ragnarok, ou o que quer que seja o apocalipse do seu cenário, e quem vai trazer isso vai ser um Halfling, ou vai ser um anão, ou vai ser um elfo, de acordo com a forma como você construiu a população do seu cenário. E a profecia diz que o dia em que essa criatura nascer, toda a região, todos ouvirão trombetas ecoarem no ar. E o grupo vai estar ali naquela região, justamente numa época em que, por algum motivo, trombetas serão ouvidas por todos que vivem naquela região. E ninguém sabe exatamente o que quer dizer isso. Vai ficar todo mundo confuso. Mas a galera da igreja sabe exatamente o que quer dizer isso. E como a galera da igreja sabe exatamente o que quer dizer isso, eles começam um movimento muito rápido e muito intenso para evitar o apocalipse ou a catástrofe que se avizinha. E a única forma que os paladinos de Foltos veem de fazer isso é ir atrás de todos os primogênitos daquele grupo populacional e garantir que nenhum deles chegue vivo à idade adulta. Então, o grupo se depara com a situação de, bom, tem paladinos circulando por aí, pegando toda criança Halfling que eles veem e passando na faca. Sem explicações, sem conversa e sem carinho. E eles estão todos fazendo isso com o coração mais puro e bom do mundo, porque o que eles estão tentando fazer é o apocalipse que vai matar todo mundo. É muito triste, é muito grave, é muito drástico, que a gente tem que matar algumas centenas ou milhares de crianças Halflings, mas é um risco bem que maior. estamos... um bem maior, é um risco que estamos dispostos a fazer pelo bem de todos. E aí o grupo que decida, se tiver um paladino no grupo, melhor inclusive, o grupo que decida como é que eles fazem para lidar com isso, de que lado que eles vão ficar, e se eles resolverem ficar do lado dos paladinos, talvez seja a hora de procurar outro grupo. A gente sempre volta, dá a volta. Um plot leve, assim, pra dar uma encerrada boa na noite, uma coisa pra cima. Dá volta, a gente ainda fala em bater em cara de idoso e defenestrar crianças. E usando o fanatismo agora como mais uma combustível para esse tipo de ação. Né? Todo dia é um bom dia para criticar o fanatismo religioso. Todo dia é um bom dia para você usar fanatismo de qualquer natureza como um bom plot de RPG. Exato. Cara, temas religiosos sempre são bem-vindos. Eles impulsionam a aventura muito bem, porque eles conseguem se integrar muito bem ao cenário. Se você considera e se você trabalha com a ideia que as religiões são incorporadas, né, nos costumes diários da população, você vai fazer muito bem o uso. Só que tem gente que não faz, né? Tem gente que considera que o mundo inteiro, ninguém tem fé em nada a não ser o clérigo. Tem isso. Não é isso?